Antes de eu mostrar para vocês qual que é o pior caso, eu vou mostrar para vocês um caso que é ruim, tá? Mas não necessariamente que ele é o pior. Então, bom, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo, só para vocês entenderem antes de eu começar a falar, eu estou mostrando um caso ruim, tá? A gente vai entender que esse caso ruim, no fundo, é o pior caso, tá? Mas quando você está vendo isso em outros cursos mais básicos de algoritmos, né? Aqui na UFPR a gente explica o Quicksort lá em Algoritmos 2, o professor simplesmente fala que esse caso ruim aqui, né? Qual que é o caso ruim aqui? Uma partição de tamanho 0 e uma partição de tamanho n-1. O professor simplesmente chega para vocês e fala: esse caso ruim é o pior caso, tá? E você, né, simplesmente acredita nisso, né? Porque assim, será mesmo que não existiriam outras formas de particionamento que não dariam pior ainda? Tá? Só que a gente está no curso de análise de algoritmos, então a gente não vai simplesmente acreditar nisso que o professor fala, né? Que a partição de tamanho, um lado da partição de tamanho 0 e a outra com n-1, a gente não vai acreditar que esse é o pior caso. A gente vai ter que analisar para ver se isso é o pior caso, tá? Então, assim, eu vou apresentar esse caso ruim para vocês e depois a gente prova que o caso ruim, de fato, é o pior caso. Tá? Em análise, as coisas elas são, né, são mais detalhistas e mais complicadas. Tá? Então, beleza. Quando é que acontece, por exemplo, o caso de você ter partição de tamanho 0 e partição de tamanho 1? Acontece, por exemplo, mas é só um exemplo, poderiam ter outros casos em que o vetor já está ordenado, né? Porque assim, se o vetor já está ordenado, quando você pega o pivô aqui na última posição, aí faz o particionamento, ele vai continuar na última posição, tá? Porque se o vetor já está ordenado, aqui você já tinha elementos que eram menores ou iguais do que o pivô e você vai continuar tendo elementos menores ou iguais do que o pivô aqui. Então, qual que é o tamanho dessa partição aqui? Essa partição é n menos 1, né? E essa partição aqui é uma partição de tamanho 0, tá? Então, por exemplo, quando o vetor já está ordenado, ele vai quebrar em partição de tamanho 0 e n menos 1. Um outro exemplo seria o vetor ordenado de trás para frente, tá? Você também poderia ter aí o caso de partição de tamanho 0 e n menos 1. Tá? E aí fica mais fácil a nossa relação de recorrência, porque a gente substitui lá aquele k, né? O k aqui seria o 0, e o n menos k menos 1, se o k é 0, é só você fazer a conta, né? É n menos 0 menos 1 que dá o n menos 1. Tá? Então você fica com essa relação de recorrência aqui, certo? Ou, tá, de maneira um pouquinho mais simplificada, você sabe que o t de 0, né? T de 0, o que é t de 0? Se você pluga o valor 0 aqui, o n menor ou igual do que 1 significa que você cai na base. Então, esse termo aqui, ele se transformaria numa constante, e essa constante ela é absorvida aqui dentro do θ de n. Tá? Então, você poderia trabalhar com essa relação de recorrência, que ela é mais simplificada. Tá? Também não é nosso objetivo aqui, a gente já fez, resolver essa relação de recorrência aqui, tá? Mas a solução dela vai ser θ de n quadrado, ou seja, ela é uma recorrência aqui quadrática, né? Então, esse seria o tempo de execução do Quicksort no caso ruim, né? A gente ainda não sabe se esse caso ruim é o pior caso. Será que não existiriam formas esquisitas de você ir fazendo o particionamento, diversos particionamentos, às vezes joga para lá, às vezes joga para cá, que te desse, por exemplo, n ao cubo, tá? Essa que é a grande pergunta. É isso que é fazer análise de algoritmos, tá? Então a gente vai fazer essa pergunta. E a pergunta é: como saber que o caso ruim é de fato o pior caso? O pior de todos. Então, a gente tem esse teorema aqui. Essa recorrência aqui, tem como solução O de n ao quadrado. Tá, vamos analisar o que significa essa recorrência aqui.
Essa recorrência ela é uma recorrência um pouco estranha, a gente não costuma ver ela, assim, ou a gente, pelo menos aqui no curso de análise de algoritmo, a gente não tinha visto algo muito parecido com isso daqui, tá? O que ela está fazendo é assim, ó. Ela está pegando... Então, essa que acho que é a parte importante aqui, ó. Tá? Que a gente precisa entender o que está escrito aqui. O que está escrito aí? Ele está pegando o máximo, tá? Do K variando em 0 até N-1 dessa soma aqui, tá? Então, a grosso modo, o que ela está fazendo é assim, ó. Vamos supor, você pode ter T, o K começa em 0, né? T de 0, se o K é igual a 0, você tem T de 0 mais T de N menos 0, né? Menos 0, menos 1. Então, é isso daqui, tá? Isso é uma coisa. Aí o que é a outra coisa? Então você está montando um conjunto aqui e você quer pegar o máximo. O primeiro elemento do conjunto é essa soma aqui. O segundo elemento do conjunto vai ser quando K é igual a 1. Então é T de 1 mais T de N menos K menos 1, T de N menos 2. Tá? Esse é o segundo elemento do conjunto. O terceiro seria o T de 2 mais T de N menos 3. Tá? E assim aqui não é um ponto e vírgula, né? Só uma vírgula. Enfim, e assim por diante, e aí você monta esse conjunto aqui, tá? Em alguns momentos ele se torna até meio que repetitivo, porque se você pensar qual que é o último elemento desse conjunto, é quando o K vale N menos 1, né? Quando o K vale N menos 1, você vai ter T de N menos 1 mais, né, T de N menos K menos 1, só que daí o K é N menos 1, então você vai ver que isso daqui vai dar 0, tá? E, enfim, daí você tem uma repetição aqui desse elemento com esse elemento aqui. Mas não importa, tá? O que importa aqui é que eu defini um conjunto de valores. Esse é o primeiro valor, esse é o segundo valor, né? E aí o que eu quero desse conjunto? Eu quero o maior dos valores, tá? E é justamente isso que está escrito aqui, ó, né? Então, na recorrência original do Quicksort, a gente não tinha esse max aí, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ela era esse daqui, ó, tá? Ela tinha um T de K aqui, um T de N menos K menos 1. A gente não sabia quem que era o K, né? Mas a gente sabe que o pior particionamento, pior possível, é alguma forma de você setar esse K entre 0 e N menos 1, que são os tamanhos das partições, tá? Então, essa recorrência, ela pega justamente o pior caso, o maior aqui, ó, porque eu não sei qual que é o pior, né? Mas ela vai pegar o maior dos números aqui, tá? Aqui fica sempre igual, né? O particiona, ele é θ de N, né? Então, o máximo, ele tá entre esses valores aqui que eu listei aqui, certo? E olha que interessante, né? A gente vai ver a demonstração disso daí, né? Mas o teorema diz que a solução dessa recorrência é quadrática, tá? Ou seja, o caso que a gente supôs que era ruim, na verdade é o pior caso, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho mais limpo. Tudo bem, então vamos ver aqui como é que funciona a demonstração desse teorema aí, né? Antes de ver a demonstração, né, é aquela história, né? Se alguém já te dá a dica aqui, em vez de você reinventar a roda, o que você pode fazer? A gente já viu isso aqui no curso. Você pode simplesmente pegar essa dica, né, esse chute, esse palpite e verificar se de fato é verdade, né? Como é que você faz isso? Você faz uma demonstração por indução, né? Lembra lá quando a gente falou de recorrência, a gente tinha uma questão que era provar que um determinado palpite estava correto. Outra coisa completamente diferente é você encontrar um palpite, tá? Aqui o palpite já foi dado. Então, se o palpite já foi dado, beleza, basta a gente verificar. A gente faz isso usando prova por indução, tá? Então tá aqui, a demonstração vai ser indução em N, né? Então, a base aqui eu não vou me incomodar em fazer, isso daí pode ficar com um exercício. Nessa altura do campeonato, ele é um exercício completamente opcional aí para vocês, tá? Às vezes só se vocês quiserem lembrar como é que as coisas são feitas. Como hipótese aqui, a gente vai assumir, então,
o t de um certo valor q, ele é no máximo c vezes q ao quadrado, né? Por que isso daqui? Porque a gente quer falar que o t de q é o de q ao quadrado, tá? O O aqui, então, a gente usou essa menor ou igual que uma constante, né? A gente já sabe também o que significa O. Mas sempre que a gente vai fazer a demonstração por indução, a gente tem que especificar aqui usando a definição. Não pode trabalhar direto com a notação assintótica, tá? E o que é esse Q aqui? Esse Q são valores que variam entre a base e até o n-1 aqui. Percebam que aqui é estritamente menor, né? São valores inteiros que vão de 1 até n-1. Então, a gente está supondo que isso é verdade para vetores que vão até tamanho n-1. Então, se isso é verdade para vetores até tamanho n-1, o nosso passo aqui, então, vai ser provar isso para o vetor de tamanho n. Então, por isso que eu escrevi, vamos provar que o t de n é no máximo c vezes n ao quadrado. Então, tá, vamos começar aqui. Primeira igualdade aqui. Isso daqui vem direto da definição ali da recorrência do enunciado do teorema, tá? T de n é igual ao máximo, né, desse conjunto aqui, mais um b de n. Aqui também eu fiz a mudança lá para uma constante b, né, que seria o nosso θ de n lá do particiona. Eu botei uma constante chamada b ali, tá? Também sem muito problema, sem muito segredo. Bom, e olha só, como esse valor de k aqui, ele está entre 0 e n-1, significa que aqui eu já posso aplicar a hipótese de indução e aqui eu também já posso aplicar a hipótese de indução. Porque eles já caem dentro do meu range aqui, né? Tá? Da hipótese. Então, nessa parte aqui, o que eu fiz foi aplicar a hipótese de indução. Tá? Então, pela hipótese de indução, t de k é menor ou igual que c vezes k ao quadrado. E pela hipótese de indução, t de n menos k menos 1 é menor ou igual que c de n menos k menos 1 ao quadrado. Tá? E, bom, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu fiz uma simplificaçãozinha aqui agora, né? Eu puxei esse c para fora. Professor, posso fazer isso? Na verdade, pode. Você tem que só se certificar disso. Por exemplo, se eu tivesse, sei lá, o max... Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tivesse max entre c... Vamos colocar um nome de variável assim. x1, aí c, x2, c, xn, tá? Isso daqui é a mesma coisa que você pegar o c vezes o maior entre x1, x2, xn, tá? Como o c está multiplicando todos aqui, né? Vamos supor que o maior fosse o cx2, tá? Se o maior é igual a cx2, então isso daqui vai ser, o maior aqui vai ser o x2, né? Então vai ter cx2 no final, certo? Então é uma propriedadezinha estranha, porque a gente não... Parece aquelas propriedades de somatório, alguma coisa assim, né? Que a gente puxa o constante para fora. Mas como a gente ainda não tinha visto, é só parar para pensar que você vê que funciona, tá? Então tá. Então eu tô nesse ponto aqui, né? Eu quero saber qual que é o maior valor nesse negócio ali. Tá. E agora eu simplesmente, de maneira meio que mágica, falo assim, olha, esse valor aqui, tá? Ele atinge o máximo quando k é igual a 0 ou quando k é igual a n menos 1. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estava querendo saber aqui, ó, quem que era o máximo, né? O k variando de 0 até n menos 1, de uma função, tá? Então, aqui você tem o quê? Você tem uma função em k, tá? Essa função em k, ela é k ao quadrado mais n menos k menos 1 ao quadrado, né? E aí você gostaria de saber qual que é o valor máximo dessa função. Então, isso daqui é tranquilo, tá? Isso daqui é coisa que você faz lá em cálculo, porque você estuda isso, né? Se você tem, por exemplo, uma função, né? Essa função quadrática, tá?
Então você sabe lá, por exemplo, quais são os valores de máximo dessa função, né? Uma das formas de você fazer isso é você tirar a derivada dessa função aqui e igualar a zero. E daí quando você tira a derivada igual a zero, você vai ter um ponto de mínimo e um ponto de máximo, certo? E aí você vai chegar nessa conclusão aqui. A gente pode tentar fazer isso daqui, né? Mas isso assim, é opcional, né? Porque a gente não está querendo lembrar as propriedades de cálculo aqui agora, né? Mas se você pega a função derivada aqui, né? Tá? Isso daqui vai dar, então, a derivada em k, né? Então, lembrando das propriedades k ao quadrado, isso vai ser 2k, porque o 2 ele desce aqui, né? Multiplicando. Para essa parte aqui é um pouquinho mais chata, então eu prefiro primeiro expandir isso daqui, né? Então, expandindo esse ao quadrado aqui, eu vou ficar com, primeiro assim, vou ficar n menos k menos 1 vezes n menos k menos 1, tá? Isso daqui é a mesma coisa que n ao quadrado menos nk menos n, aí agora menos nk, tô aplicando distributivo aqui, né? Mais k ao quadrado e mais k, e finalmente agora menos 1 com n vai dar menos n, menos 1 com menos k vai dar mais k, e menos 1 com menos 1 vai dar mais 1, tá? Então, isso daqui vai dar, se a gente fizer aqui a continha, vai dar tipo... Vamos ver, isso daqui vai dar... Primeiro eu vou colocar n quadrado mais k quadrado. Aí o n menos k aparece aqui e aqui. Então, vai dar menos 2nk. Esse já foi, esse já foi, esse já foi, esse já foi. Aí vai ficar menos 2n, então... Esse já foi, menos 2n, mais 2k, mais 2k, mais 1. 1 ficou separadinho ali, tá? Então, esse é o resultado de quando você expande ali o quadrado, né? Só que assim, percebam que a variável aqui, a variável é k, né? Então, quando você faz a derivada, lembra lá, as constantes, elas somem, né, na derivada. Então, isso daqui é constante para a função, porque a função, a variável é k, né? Então, isso some, isso daqui some, isso daqui some, né? A única coisa que vai ficar é isso daqui, ó, tá? E aí, a gente tem que fazer a derivada disso daqui, né? Derivada disso daí vai dar o quê? Vai dar, então, vamos lá, mais 2k, menos 2n, porque aqui eu vou pegar esse k aqui, vou pegar a derivada e multiplicar pelo menos 2n, tá? A derivada de k é 1, né? E o mais 2k aqui, derivada de k é 1, então vai ficar mais 2, tá? De forma com que isso daqui vai ficar a derivada, deixa eu puxar aqui para baixo, a derivada vai de f' de k, ela é 4k menos 2n mais 2, tá? Então, assim, você sabe qual que é a derivada. E aí você sabe que se você igualar a zero, você vai ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo, tá bom? Então, vamos igualar a zero, né? O que é 4k menos 2n mais 2 igual a zero. Isola o valor de k, né? Isola o valor de k para saber aonde que ela é um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Então tá, igualando a zero, primeiro a gente pode simplificar aqui, né? Isso daqui se transforma em... Então, isso daí é a mesma coisa que 2k menos n mais 1, que é igual a zero, tá? Aí sim, isolando o k aqui, eu vou fazer mais rapidinho aqui, isolando o k, você vai ter que o k é igual a n menos 1 sobre 2. Você fala, poxa, o que aconteceu aqui, né? Não era para se ter chegado no k igual a 0 ou k igual a n menos 1? Na verdade não, né? Na verdade, assim, o que aconteceu aqui foi que você entendeu que ou o ponto de mínimo é no n menos 1 sobre 2, ou o ponto de máximo, tá? E daí se você for olhar com mais calma, você pode fazer a derivada segunda, né? Que ela te indica a concavidade.
E eu sempre esqueço quando você faz a derivada de segundo, se dá positiva a concavidade é para cima, se der negativa a concavidade é para baixo. Eu sempre esqueço, mas não é difícil de você entender que depois você pode assim fazer uns testes, né, com o plot, mas que a situação ela vai ser parecida com isso daqui, ó. Algo assim, tá? Eu não vou saber fazer o plot direito. Vai ser algo assim. Ou talvez algo assim, né? Não sei. Tá? Então, de fato, a gente encontrou aqui, né? O n menos 1 sobre 2, tá? Como sendo um ponto de mínimo. Como o nosso K, a gente está supondo que ele está variando de 0 até n menos 1, então percebam que quanto mais você se afasta para a esquerda, para a direita ou para a esquerda aqui, você aumenta os valores. Então, o valor máximo dessa função aqui, né, tá, vai ser o máximo que você conseguir chegar para a esquerda e o máximo que você conseguir chegar para a direita. Tá? Então, vai ser aqui no 0 e vai ser aqui no n-1. Tá? Então, assim, como eu falei, isso daqui que eu fiz, usando derivada e tal, analisando função, essas coisas que você aprende lá em cálculo 1, tá? Coisa que você aprende em cálculo 1. É meio que opcional aqui, mas eu só quis explicar para vocês, só para não virar tão mágico assim esse passo. Se não me engano, esse daqui lá no livro do Corman, ele fala assim, veja, ou faça como exercício, algo assim, tá? Enfim, agora pelo menos eu tenho uma explicação aqui do porquê que os valores máximos são k igual a 0 e k igual a menos 1. E aí percebam assim, você fala, mas qual dos dois que eu vou escolher? Qual k igual a 0 ou k igual a n menos 1? E eu falo para você, tanto importa, porque no momento em que você substitui k igual a 0, aqui vai ficar 0 elevado ao quadrado, e aqui vai ficar n menos 1 elevado ao quadrado. Por outro lado, se você faz o k ser n menos 1, esse daqui vai se transformar em n menos 1 ao quadrado, e esse daqui vai se transformar em 0 ao quadrado. Ou seja, tanto faz, tá? E aí você pode dizer, então, que o valor máximo é, né, isso daqui vai me dar 0 ao quadrado mais n menos 1 ao quadrado. Ou simplesmente n menos 1 ao quadrado. Então tá constante, n menos 1 ao quadrado mais b de n, né? E isso daqui a gente pode dizer que é menor ou igual que c vezes n ao quadrado, tá? Também vou poupar o passo aqui, mas é que você só tem que garantir aqui que a última desigualdade é válida se o c for maior do que o b aqui, porque a gente tinha essa constante b, e o n for maior ou igual do que 1, tá? A gente fez isso diversas vezes já, quando eu estava trabalhando lá com notação sintótica, essas coisas aí, né? O que importa aqui é que a gente conseguiu, né, chegar aqui no final exatamente com o que a gente gostaria de mostrar, né? Lembra que isso é um requerimento básico aí na demonstração por indução. O que eu tenho que chegar aqui é exatamente o que me proponho a provar, né? Lembra que, voltei aqui, vamos provar que isso daqui. E foi exatamente isso que a gente chegou, portanto, está provado, tá? Portanto, está provado aqui, quadradinho de fim de demonstração, né? O que a gente acabou de demonstrar aqui? Vamos voltar um pouquinho. A gente acabou de mostrar esse teorema aqui, tá? A seguinte recorrência, essa recorrência que pega o máximo aqui, né? A solução dela é quadrática, né? Então, algumas conclusões que a gente chegou até agora, né? Primeiro, a complexidade de tempo do quicksort no pior caso é θ de n ao quadrado, né? Por que é θ de n ao quadrado? Você não acabou de provar que é O de n ao quadrado naquele teorema 2? Sim, eu provei que ela é O de n ao quadrado. Porém, eu encontrei um exemplo que executa pelo menos n quadrado. Né? Qual o exemplo? Que é o exemplo, por exemplo, do vetor ordenado, ou o vetor ordenado de trás para frente. Tá? Então, assim, o teorema, ele me diz que limitante superior, O, né? O, notação O. O de n ao quadrado. Mas
a gente conhece um exemplo que executa pelo menos n ao quadrado. Então, a análise de pior caso, ela tá uma análise justa, né? Uma análise apertada, uma análise que a gente pode usar a notação θ, certo? A outra conclusão aqui, a complexidade do tempo do quicksort é O de n ao quadrado. Qual que é a diferença da primeira afirmação e da segunda? É que aqui a complexidade de tempo do quicksort, eu não estou especificando que eu estou trabalhando só no pior caso, tá? Então, assim, a conclusão que eu falo assim, o quicksort no máximo vai ser quadrático, mas agora a gente precisa saber avaliar o outro lado da história, né? Que seria o melhor caso, tá? Bom, a análise de melhor caso, a gente não vai ser tão rigoroso assim, tá? A gente só vai dar uma ideia por cima. Eu vou dizer que o melhor caso ocorre quando particiona, produz duas partições com tamanho igual, né? Igual entre aspas, porque a gente sabe que nem sempre é igual, às vezes você tem mais um, menos um de um lado ali, né? Algo tipo isso daqui, né? Então você vai ter lá, sei lá, por exemplo, piso de n sobre 2 elementos de um lado e do outro você vai ter teto de n sobre 2 menos 1, né? Esse menos 1 aqui sempre serve por causa desse cara aqui que já está na posição correta, tá? Como eu falei, tem piso e teto, então nem sempre elas são iguais, tá? Mas assim, formalmente a recorrência é essa daqui, tá? Um lado você vai ter piso de n sobre 2, no outro lado você vai ter teto de n sobre 2 menos 1, né? E você pode usar técnicas aí que a gente já discutiu para mostrar que a solução dessa recorrência aqui é θ de n log n. Tá? Θ de n log n. Algumas outras conclusões aqui. Tá? Então, complexidade de tempo do quicksort no melhor caso é θ de n log n, beleza, tá? E o quicksort de maneira geral, sem você, né, falar de melhor e pior caso, ele é ômega de n log n, tá? Ômega de n log n. Então, a gente tinha concluído antes que o quicksort, a complexidade de tempo do quicksort é O de n ao quadrado. Então, a gente tem esse espaço, esse vão aí, né, entre o n log n e o n ao quadrado, tá? Então, vamos dizer, aqui está o n log n e aqui está o n ao quadrado. A gente tem um vão aí do quicksort. Às vezes ele tá pendendo mais para um tempo de execução quadrático, às vezes ele está pendendo mais para um tempo de execução n log n. Tá? Você fala, tá bom. O que acontece se eu executar ele na prática? Será que ele vai estar mais para o n ao quadrado ou para o n log n? Tá? Na prática, eu posso afirmar para vocês que o quicksort é um dos mais eficientes algoritmos de ordenação. Você fala, poxa vida, né? Na teoria, se a gente for olhar, né, o pior caso, que é quadrático, ele é aproximadamente igual aos algoritmos mais simples de ordenação, ou seja, os piores algoritmos de ordenação, né? Então, como é que a gente explica isso, tá? Aparentemente, esse vão aqui que a gente tem entre o n ao quadrado e o n log n, tá? Aparentemente, na maioria dos casos, quando você joga na prática, ele vai tender mais para esse lado aqui do que para esse lado aqui, né? Vamos dizer que talvez aqui os casos quadráticos eles sejam aqueles exemplos diabolicamente planejados, né? Talvez assim sejam alguns exemplos específicos que fazem o teu algoritmo ser ruim, né? E aí a pergunta é, será que não existe uma forma assim um pouco mais elaborada de você fazer essa análise para você mostrar que eu vou colocar entre aspas aqui, né? Em média, o teu algoritmo ele pende mais pro n log n do que pro n ao quadrado? Será que não dá para fazer isso? Tá?
E a resposta é sim. Dá para você fazer isso de maneira teórica, com análise, tá? E esse daí acaba sendo o assunto para a próxima aula.